Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje vamos mergulhar nas projeções econômicas, né? Tentando mapear aí o caminho de 2025 até 2028. Exato. Recebemos um material bem recheado. Relatórios, dados de fontes, olha, desde FMI, Banco Mundial, OCDE, até aqueles grandes bancos, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. Fontes de peso, né? Sim. E, claro, um olhar específico para o Brasil com o relatório Focus do nosso Banco Central. Tudo bem recente, dos últimos 3 meses até agora, outubro de 2025. É bastante coisa para digerir. Pois é, o objetivo aqui é simples, quer dizer, tentar entender o que realmente importa nesse mundaréu de números, né? Pescar as tendências, os riscos, as oportunidades. Ok, vamos abrir essa caixa. Com certeza. E é um quebra-cabeça complexo mesmo, com peças vindo de muitos lugares. O interessante, eu acho, não é só olhar para o consenso, para onde a maioria aponta. Mas também prestar atenção onde as opiniões divergem. E olha, como a gente vai ver, divergem bastante em alguns pontos. É verdade. E vale lembrar também que, para o finalzinho do período, tipo 2027, 2028, algumas fontes já avisam, né, que os dados oficiais para certos ativos ficam mais escassos. Isso adiciona uma dose extra de neblina no horizonte. Perfeito. Então, começando pelo cenário global. O que esses relatórios dizem sobre o ritmo da economia mundial nos próximos anos? Pelo que eu vi, não tem um acordo unânime sobre essa velocidade, certo? Exato, não tem um número mágico único. Mas a história geral que parece emergir é a de um crescimento global que continua, sim, mas perdeu um pouco daquele fôlego que tinha antes da pandemia. Certo. Algumas projeções falam numa estabilização ali na casa dos 3% ao ano, mais ou menos. Outras já sugerem uma leve freada mais para frente, talvez caindo um pouco abaixo disso lá por 2027, 2028. Entendi. O ponto comum é: a economia global se mostra resiliente, mas o crescimento é mais moderado. E essa média mundial, imagino, esconde muita diferença entre os países, as regiões, quem está puxando o carro, quem está no freio. Totalmente. Essa média é feita de realidades bem distintas, né? Se a gente olhar para os Estados Unidos, por exemplo, a maioria das projeções indicam um crescimento moderado. Algo entre 1,5%, talvez 2,4% ao ano, dependendo da fonte e do ano exato. O que parece segurar a onda por lá é o consumo das famílias, o investimento em tecnologia, principalmente inteligência artificial, que está muito em voga. Claro. Mas, por outro lado, os juros que ainda pesam, né, e as tensões comerciais, tipo sobre taxas, funcionam como um freio de mão puxado. Algumas análises até preveem uma desaceleração mais notável a partir de 2026. E a China? Continua sendo aquele motorzão global ou está engasgando um pouco? A China continua fundamental, claro, mas está claramente mudando de marcha. As projeções ainda mostram um crescimento robusto para os padrões globais, ali na casa dos 4% a 4,8% em 2025. Ainda é bastante? Sim, mas indicam uma redução gradual desse ritmo, talvez para menos de 4% em 2028. Eles têm desafios internos grandes, né? Setor imobiliário, a necessidade de fazer o povo consumir mais. E um efeito colateral interessante disso é que a China acaba, exportando uma pressão para baixar preços no resto do mundo. Aquela inflação ao produtor, ou PPI, por lá está em queda. Mostra que os preços nas fábricas chinesas estão caindo. Entendi. E a Europa? A zona do euro, como entra nessa história toda? A zona do euro parece ter um caminho mais difícil pela frente. As projeções de crescimento são bem mais tímidas. Talvez algo entre 0,8% e 1,6% para 2025. Bem baixa. Com alguma melhora nos anos seguintes, mas nada, assim, espetacular. A questão da energia ainda pesa, junto com divisões políticas internas e as mesmas tensões comerciais que afetam todo mundo. Essa diferença toda de ritmo, né? Entre Estados Unidos, China, Europa. Que tipo de tensão ou dinâmica isso cria no cenário global?
Aqui parece que a coisa começa a ficar mais complexa. É exatamente aí que entra essa ideia de uma resiliência tênue global. O mundo cresce, mas parece que qualquer ventinho mais forte pode balançar o barco. As brigas comerciais, principalmente sobre tarifas, são um risco constante ali no radar de todo mundo. A política de juros nos países ricos, bom, deve começar a afrouxar, mas muito devagar, cada banco central no seu ritmo, com muita cautela. Certo. E, claro, os conflitos, as tensões geopolíticas continuam sendo aquela sombra no fundo do cenário. Aliás, o Banco Mundial soltou um alerta recente dizendo que, nesse contexto todo, as perspectivas para as economias em desenvolvimento ficaram mais complicadas. Ok. Saindo um pouco do crescimento geral e olhando para onde o dinheiro pode ir, ativos financeiros, commodities, o que as projeções apontam para 2025, 2028. Pelo que eu percebi aqui, as opiniões divergem ainda mais, né? Ah, sim. Se no PIB já tinha nuances, nas projeções de ativos a dispersão é bem maior. Reflete muito a incerteza do momento, né? Vamos dar uma olhada por partes. Vamos lá. Nas ações globais, pensando em índices como o MSCI World ou o S&P 500 americano, o clima geral é mais para otimista. A aposta parece ser nos lucros das empresas, principalmente as de tecnologia nos Estados Unidos, com essa onda toda de IA. Sim, a IA está puxando muito. Exato. E naquela esperança de que os juros vão cair em algum momento, né? O S&P 500, por exemplo, tem projeções mirando acima dos 6 mil pontos já em 2025, e algumas fontes mais animadas falam em chegar perto de 7 mil ou até 8 mil pontos lá para 2028. Mal. E aquelas empresas menores, as small caps, como ficam? O índice Russell 2000, que representa elas. Boa pergunta. O Russell 2000, que é esse termômetro das empresas menores americanas, ele pode ter seu momento de brilhar um pouco mais tarde, talvez em 2027, 2028. Por quê? A lógica é que, se os juros realmente caírem de forma mais consistente, essas empresas que geralmente precisam mais de crédito, são mais sensíveis ao custo do dinheiro, elas poderiam se beneficiar mais. Faz sentido. Isso poderia levar a uma rotação no mercado com investidores buscando essas oportunidades. As projeções para ele também são de alta, mas partindo de um nível mais baixo, claro. Falando em fatores que mexem com tudo, e o dólar? Existe um consenso sobre a força dele? O índice DXY, por exemplo. Olha, aqui temos um consenso interessante. A maioria das fontes aposta num enfraquecimento do dólar nos próximos anos. O DXY, que basicamente mede a força do dólar contra uma cesta de outras moedas importantes, né? Euro, iene, etc. Sim. Ele tem projeções que indicam uma queda gradual. Algumas projeções são bem agressivas, vendo o índice cair bastante até 2028, outras são mais contidas, mas a direção geral é para baixo. E por quê? Qual a explicação? Principalmente porque a diferença entre os juros nos Estados Unidos e em outros lugares deve diminuir, além de preocupações com a dívida americana e um movimento mais natural de investidores buscando outros mercados. E um dólar, mais fraco, claro, tem impacto direto nos emergentes e nas commodities. Isso me puxa direto para o ouro. Com essa perspectiva de dólar mais fraco, o que esperam para o metal dourado? O ouro é um caso fascinante nessas projeções. A tendência é fortemente de alta na maioria das análises. Ele continua sendo visto como aquele porto seguro clássico, né? Contra a incerteza, reserva de valor. O clássico. Mas a divergência aqui é gritante. Para 2025, tem gente projetando a onça um pouco acima dos 2 mil dólares, o que já é alto. Mas outras fontes falam em 3.500, quase 4 mil dólares. Nossa. Quase o dobro. Exato. E olhando para 2028, algumas projeções chegam a ultrapassar os 5 mil dólares. É uma diferença brutal. O que parece sustentar o otimismo de muitos é a compra contínua por bancos centrais e essa busca global por segurança. Uau! E a prata, que costuma ser meio parente do ouro, mas tem seu lado industrial, segue essa loucura também? A prata também está no meio de um cabo de guerra nas projeções. Algumas fontes veem ela mais comportada, ali na faixa dos 30 dólares a onça nos próximos anos. Mais razoável.
Outras, porém, são extremamente otimistas, falando em médias perto de $50 já em 2025 e chegando a 70 ou mais em 2028. Caramba! A prata tem essa característica dupla, né? Ela pega carona no ouro como reserva de valor, mas também é muito usada na indústria, especialmente em tecnologias verdes, painéis solares. Ah, tem isso também. Essa dualidade talvez explique parte dessa enorme diferença nas expectativas. Entendi. Saindo dos metais preciosos e indo para as commodities que dependem mais do ritmo da indústria. Minério de ferro e petróleo. Como ficam? Aí a história é outra. Bem menos animadora, eu diria. Para o minério de ferro, a tendência geral é de queda ou, na melhor das hipóteses, estabilidade em preços mais baixos que os vistos recentemente. As projeções colocam a tonelada de volta para a casa dos 80 a 100 dólares em 2025, podendo cair até para 75, 85 dólares em 2028. Impacto da China, imagino. Exato. É um reflexo direto daquela desaceleração que a gente falou na China, que é a grande consumidora. O petróleo Brent também não empolga muito nas projeções. A maioria aponta para queda ou estabilidade em níveis mais baixos. Sério? Mesmo com tensões geopolíticas? Pois é. As médias para 2025 ficam numa faixa ampla, de 64 a 85 dólares o barril, mas com tendência de cair mais perto da faixa de 50 a 75 até 2028. A ideia é que pode sobrar petróleo no mercado, um excesso de oferta, e a demanda global não deve crescer tanto. Claro, uma crise geopolítica pode sempre jogar o preço para cima, mas a tendência base, o cenário central, é essa. Entendi. E o mundo dos ativos digitais? Bitcoin, Ethereum? Imagino que aqui a bola de cristal esteja ainda mais embaçada, né? Totalmente embaçada, talvez até trincada. As projeções para Bitcoin e Ethereum são onde a divergência chega ao extremo. Isso mostra o quanto esses ativos ainda são voláteis e o quanto a falta de regras claras, a incerteza regulatória, ainda pesa. Quais são os números? Dá uma ideia. Olha só, para o Bitcoin em 2025, a média das projeções vai de 60 mil dólares em algumas fontes até 120 mil ou 150 mil em outras. E as projeções máximas vão de 70 mil a 250 mil. Que loucura. Para 2028, as médias ficam entre 68 mil e incríveis 200 mil ou 450 mil dólares. O Ethereum segue a mesma lógica com faixas de projeção enormes. E o que explica esse otimismo todo de algumas fontes? O que parece impulsionar o otimismo de alguns é a entrada de investidores institucionais via ETFs, por exemplo. Mas, por outro lado, esses ativos ainda reagem muito ao humor geral do mercado, como ações de tecnologia. Mostra que ainda são vistos como apostas de alto risco, o que o pessoal chama de ter um beta elevado, né? Que montanha-russa de expectativas. Agora, vamos trazer a lupa aqui para o nosso quintal. Como o Brasil fica nessa foto global? Olhando os dados do relatório Focus e outras projeções de bancos. Olhando para o Brasil, o cenário é aquele misto, né? De potencial e preocupação. Para o PIB, o Focus mais recente, de 10 de outubro, e outras fontes, como a ONU, apontam para um crescimento moderado, algo em torno de 2% ao ano entre 2025 e 2028. Quer dizer, sem grandes saltos, mas também sem previsão de recessão no cenário base. Exatamente. E a nossa bolsa, o Ibovespa, tem espaço para subir? As projeções variam muito também. É outra área com bastante variação nas apostas. Tem projeção levando o Ibovespa de 146 mil pontos em 2025 para 170 mil em 2028. Outras são bem mais otimistas, falando em 155 mil para 195 mil ou até 200 mil no mesmo período. Nossa. E tem também quem seja mais cauteloso, vendo algo como 135 mil para 160 mil. O ponto comum que quase todo mundo menciona é: a bolsa brasileira parece barata. O famoso valuation atrativo. Isso. Quando a gente olha o histórico daquele indicador de preço-lucro, ou seja, quantas vezes o lucro anual das empresas está embutido no preço da ação, tá baixo. Mas sempre tem um mas, né? Sempre tem. O grande porém
É a eterna preocupação com as contas do governo, o fiscal, e a nossa dependência das commodities que, como a gente viu, tem perspectivas mistas lá fora. Isso explica por que algumas projeções são tão otimistas e outras bem mais pé no chão. Entendi. E a dupla dinâmica inflação e juros? O que o Focus está esperando? IPCA, Selic? O Focus projeta uma queda gradual da inflação do IPCA, saindo de 4,72% em 2025 e chegando a 3,68% em 2028. É uma boa notícia, claro, mas a inflação ainda ficaria acima do centro da meta do Banco Central em 2025 e 2026. E recentemente chamou a atenção uma alta nas projeções para os preços administrados, aqueles que o governo influencia mais diretamente, tipo gasolina, energia elétrica, ônibus, subiram para quase 5% a expectativa para 2025. E a Selic? Com a inflação caindo, a Selic acompanha. A expectativa é que ela continue alta em 2025, terminando o ano em 15% segundo o Focus. Só depois viriam cortes graduais, 12,25% em 2026, 10,50% em 2027 e 10,00% em 2028, ou seja... Dinheiro caro por mais tempo. Exato, dinheiro caro por mais tempo. Peraí, você disse agora há pouco que o dólar deve enfraquecer lá fora, no mundo. Mas o Focus projeta o real meio parado, perto de 5,50 contra o dólar nos próximos anos. Uma coisa não deveria ajudar a outra? O real não deveria se fortalecer um pouco com o dólar mais fraco? Excelente ponto. Essa é uma aparente contradição interessante, né? A explicação que as análises costumam dar é que os fatores domésticos brasileiros, principalmente a questão fiscal e a percepção de risco do país, acabam pesando mais. Ah, entendi. E neutralizam o efeito positivo que um dólar globalmente mais fraco poderia ter para o real. É como se o cenário externo até ajudasse, mas o dever de casa aqui dentro continuasse segurando a nossa moeda naquele patamar. Falando nesse dever de casa, como ficam as projeções para as contas externas e principalmente as contas do governo, o fiscal? Bom, esses são os pontos que acendem a luz amarela ou até vermelha para o Brasil. Nas contas externas, o Focus projeta um déficit na conta corrente que mede basicamente se o país gasta mais dólares do que recebe do exterior, na casa dos 60 a 70 bilhões de dólares por ano. É bastante. É. O lado bom é que o investimento direto no país, o IDP, aquele dinheiro que entra para investir em produção, fábricas, etc., é esperado na faixa de 70 a 75 bilhões. O que teoricamente cobriria esse déficit. Ok, uma coisa pela outra. E o fiscal? Aí que o problema aperta. A dívida líquida deve continuar subindo, saindo de uns 66% do PIB em 2025 para 76% em 2028. E o governo deve continuar gastando mais do que arrecada antes de pagar os juros da dívida, o chamado resultado primário que fica negativo. E com juros altos? Exato. Com juros altos, o resultado nominal, que é o déficit total incluindo juros, fica bem elevado, entre 7% e 8,5% do PIB. São números que mostram que o nosso calcanhar de Aquiles fiscal continua bem exposto. Ufa! Então, juntando tudo isso, cenário global moderado, ativos com projeções tão diferentes, Brasil com seus desafios, quais são as conexões mais importantes? Onde moram os perigos e onde podem estar as oportunidades nesse mapa todo? Tentando amarrar as pontas, a gente vê algumas relações se destacando, né? A aposta num dólar mais fraco claramente impulsiona as visões otimistas para ouro e prata. Sim. A China mais devagar derruba as expectativas para minério e petróleo. A esperança de juros menores no futuro anima as bolsas, talvez com um olhar especial para as small caps mais adiante. Certo. Tensões geopolíticas costumam ser boas para o ouro e ruins, no sentido de preço mais alto e volátil, para o petróleo. E no mundo cripto, a entrada de grandes investidores é chave, mas ainda é um jogo de alto risco. Uma coisa curiosa é ver o ouro, que é segurança, subindo nas projeções, enquanto as commodities industriais ligadas ao crescimento caem. Parece um mercado meio dividido. E os principais sinais de alerta piscando no painel?
Quais são os riscos que mais preocupam os analistas? Os mais citados são, primeiro, as tensões geopolíticas e comerciais não resolvidas, com a ameaça de novas tarifas sempre no ar. Segundo, a inflação, principalmente nos Estados Unidos, se mostrar mais teimosa do que o esperado. Isso adiaria ou até reverteria a queda dos juros. O que seria ruim para todo mundo. Com certeza. Terceiro, a instabilidade política em países emergentes, e o Brasil, infelizmente, está nesse grupo. Quarto, a possibilidade de uma freada na economia global ser mais forte do que se imagina. E, especificamente para nós, o risco fiscal. Continua sendo a grande sombra, a nossa vulnerabilidade estrutural mais evidente. E do lado das oportunidades, onde os analistas veem alguma luz, alguma aposta interessante? Algumas ideias aparecem, talvez apostar em direções contrárias, né? Como ganhar com a alta do ouro e a queda do dólar ao mesmo tempo. Ficar de olho na possível virada para as small caps quando os juros realmente cederem. Aquela rotação que você mencionou. E isso, continuar focado em setores que têm uma história própria forte, como tecnologia, IA e tudo ligado à transição energética. A Bolsa Brasileira barata é uma delas, mas sempre com aquele asterisco do risco fiscal piscando. Sempre. A prata, com sua dupla função, também chama a atenção de alguns analistas mais otimistas. E os ativos digitais, bom, para quem tem estômago para o risco, oferecem aquele potencial de retorno explosivo, mas com chance de perda igualmente grande. E, no geral, essas projeções todas, elas fazem sentido juntas? Elas conversam entre si ou tem muita coisa que parecem não bater? Na maior parte, sim, existe uma lógica interna. Dólar fraco combina com ouro forte. China fraca combina com minério fraco. A maior tensão, talvez, seja ver projeções tão fortes para a Bolsa Americana, para o S&P 500. Enquanto o PIB americano é só modesto. Exatamente. Enquanto o crescimento da economia americana é visto como apenas modesto. Parece uma aposta muito concentrada na capacidade das gigantes de tecnologia de continuar entregando lucros altíssimos, talvez um pouco descolado do resto da economia. Mas a principal mensagem da dispersão enorme entre as projeções mínimas e máximas, especialmente em ouro, prata e cripto, é uma só. O nível de incerteza sobre o futuro é muito alto. E algumas fontes até comentam que pode haver um certo viés de otimismo moderado embutido nas projeções médias. Ótima amarração final. Então, resumindo a ópera, temos um mundo crescendo em marcha lenta, com eu, China, Europa em ritmos diferentes, uma aposta forte de muitas fontes num dólar mais fraco, o que joga a luz sobre o ouro e prata, embora com uma variedade imensa de opiniões sobre até onde eles podem ir. Exato. Commodities industriais sentindo a pressão da China e da demanda global mais fraca. O Brasil com a bolsa parecendo barata, mas amarrado pelos seus próprios desafios fiscais. E o universo cripto como o grande ponto de interrogação, com potencial enorme e risco na mesma medida. Exatamente. E fica talvez uma provocação final para quem nos ouve, né? Que nasce justamente dessa análise, com projeções tão espalhadas, tão diferentes uma das outras, especialmente para ativos como ouro, prata e cripto, e num cenário global de resiliência tênue, cheio de riscos. Como a gente consegue separar o que é tendência de longo prazo de verdade, tipo a transição para energias limpas ou a digitalização de tudo, do simples ruído do dia a dia, da volatilidade de curto prazo na hora de tomar decisões? Boa pergunta. O que deveria pesar mais? Seguir a média das projeções, o tal cenário base, ou gastar mais energia se preparando para os extremos, aqueles cenários mínimo e máximo que hoje parecem tão distantes um do outro? Fica aí a reflexão.